Está na hora do debate CNN. O Senado incluiu votação da PEC da transição na pauta do plenário nesta quarta-feira, na próxima. A proposta prevê o pagamento do Bolsa Família de R$ 600 em 2023 e o texto original prevê manter o valor de 198 bilhões de reais fora do teto de gastos. Além dos 175 bilhões estimados para bancar o Bolsa Família, a PEC libera o governo para investir até 23 bilhões de reais nos próximos anos, fora do teto, que é uma regra fiscal criada em 2016 no governo de Michel Temer, que limita o crescimento de despesas públicas. A PEC foi apresentada estabelecendo que o Bolsa Família ficará fora do teto de gastos por 4 anos. Esse prazo é um dos entraves para a tramitação da proposta e pode ser reduzido para 2 anos. Afinal, qual deve ser o prazo do programa Bolsa Família fora do teto de gastos? Esse é o tema do debate que começa agora aqui na CNN. Para isso, nós convidamos o deputado federal Gervásio Maia, do PSB da Paraíba, e o deputado federal Coronel Tadeu, do PL de São Paulo. Sejam os dois muito bem-vindos. Boa tarde. Antes de mais nada, nossas regras. Temos por premissa o equilíbrio na fala dos nossos convidados. Por isso, cada um vai ter cerca de 2 minutos para cada resposta. Para que eu não seja indelicada e eu nunca quero ser, interrompo os senhores, temos aqui uma sinalização padrão. Quando o tempo estiver acabando, a minha imagem vai aparecer na tela. Dito isso, eu vou à primeira rodada de perguntas. Inicio com o deputado Coronel Tadeu. Quais limites o Congresso deve impor à PEC nesse momento? Por quê? Boa tarde, Luciana. Boa tarde, Gervásio. E boa tarde para todos aqueles que nos assistem. Luciana, o meu entendimento é que não pode ter limite. O teto de gastos foi criado na gestão do Michel Temer com muita responsabilidade para dizer, não só ao Poder Executivo, mas também ao Poder Legislativo: vamos gastar dentro do limite da arrecadação, vamos gastar aquilo que tem dentro do caixa. Gastar mais é muito claro e todos os economistas são praticamente unânimes em falar. Gastar mais significa gerar inflação, alta de juros, recessão na economia e desemprego. É uma roda já muito conhecida e todos os políticos deveriam conhecer. Mas o que nós estamos vendo é um verdadeiro absurdo e uma irresponsabilidade desse novo governo que já está chegando e gastando aquilo que não tem. Quem vai pagar essa conta? O povo. Quem vai pagar essa conta é o brasileiro, é o trabalhador, em forma de imposto ou em forma de desvalorização dos seus próprios ganhos, porque a inflação vai corroer com toda certeza o poder de ganho que ele tem hoje. É uma ilusão, né? E o PT adora vender mentira, o PT adora vender falácias e enganar o povo brasileiro. A tal da picanha com cerveja poderá ser apenas um pezinho de frango e uma cachaça, porque não teremos dinheiro para abastecer tudo isso. São 200 bilhões de reais por 4 anos. Os números se confundem, ora falam 200, ora falam 78, nem eles sabem exatamente quanto precisam. Já chega pisando errado, já chega pisando com o pé esquerdo e botando o pé no pescoço do povo brasileiro, principalmente aqueles que pagam impostos. Obrigada, deputado. Eu vou fazer a mesma pergunta agora ao deputado Gervásio Maia. Quais os limites o Congresso deve impor à PEC? Por quê? Olha, Luciana, boa tarde. Quero abraçar o Coronel Tadeu e já iniciar discordando de toda a fala dele, porque durante o governo de Bolsonaro foram 5 alterações para que nós estivéssemos aqui agora falando em 794 bilhões de furo no teto. O teto ele foi definido lá atrás, quando Michel Temer era presidente da República. E o que é que diz o texto do teto? Que você não pode elevar o orçamento acima do percentual da inflação no ano anterior. Da inflação. O que é que acontece? Desde 2013, que o país tem tido superávit na sua receita, superávit de arrecadação. Então, você não pode acompanhar esse superávit. Por quê? Porque o teto de gastos, repito, exige que o limite seja o percentual da inflação do ano anterior. Aí você tem dinheiro, mas para diversos setores
da máquina pública. Hoje, Coronel Tadeu, nós estamos vivendo um verdadeiro apagão da máquina pública. Os institutos federais dizendo que não vai ter dinheiro para pagar energia. Nós não estamos mais emitindo passaportes. Os cortes que foram feitos na educação. Então, é importante, sim, aprovar. Eu defendo que sejam 4 anos, sobretudo em virtude dessa realidade que a gente está vivendo no atual orçamento, no fechamento do exercício de 2022. Um caos generalizado em praticamente todos os setores da máquina pública. E quem tem fome tem pressa. Nós precisamos, sim, dos 200 bilhões para garantir os R$600 do Bolsa Família e, mais do que isso, que famílias com crianças até 6 anos tenham um acréscimo de R$150. O apagão da máquina nos mostra a necessidade da aprovação da PEC. Vou continuar agora a segunda rodada de perguntas com o senhor deputado Gervásio Maia. A CNN mostrou que a ideia do senador Davi Alcolumbre é levar à CCJ um texto que tenha o máximo de convergência possível dentro do parlamento. A CNN apurou que o novo prazo para que o programa social fique fora da atual regra fiscal deve ser a única mudança a ser feita no texto original. Seu ponto de vista? A única coisa que não pode acontecer, Luciana, é que essa matéria, ela de repente seja votada no Senado sem um consenso entre as casas. Porque se ela for votada sem o consenso nas casas, quando chegar na Câmara, se houver qualquer alteração no seu texto, ela volta para o Senado, e aí não vai dar tempo. Então, eu entendo que os líderes devem sintonizar, de todos os partidos, com o presidente do Senado, o presidente da Câmara, para que a gente possa ter um consenso e votar a matéria dentro do prazo curto que nós temos. Prazo é muito curto, então a gente tem que realmente correr contra o tempo para garantir que não haja qualquer risco em relação ao Bolsa Família do ano de 2023. A gente não pode chegar com o máximo de consenso, a gente tem que chegar com um consenso integral do tema. Podendo ser, e aí eu falo por mim, feito um acordo para não ser de 4 anos, ser de 2, muito embora eu defenda que o prazo seja de 4 anos, sobretudo pelo apagão que nós estamos vivendo na máquina pública atualmente. Vou repetir a pergunta ao deputado Coronel Tadeu. A CNN mostrou que a ideia do senador Davi Alcolumbre é levar à CCJ um texto que tenha o máximo de convergência possível dentro do parlamento. A CNN apurou que o novo prazo para que o programa social fique fora da atual regra fiscal deve ser a única mudança a ser feita no texto original. Seu ponto de vista, deputado? Eu preferiria que o novo governo estivesse chegando com medidas para reduzir o tamanho do Estado. Eu preferiria que eles estivessem se pautando por uma responsabilidade e gastando aquilo que o orçamento permite, mas não. Já chegaram aumentando ministérios, alguns falam em 10, 11, 12, 13 ministérios, eu não sei exatamente aonde vai parar essa conta. E esse é o jeito PT, é o jeito esquerda de fazer política. Se eles não aliciarem os partidos, se eles não aliciarem os deputados e senadores, parece que eles não conseguem governar. E aumentando o tamanho do Estado é mais uma vez aumentando o tamanho da despesa que a gente tem. E isso vai exatamente do contrário do que eu penso. Eu tenho meu salário, eu tenho que viver dentro do meu salário. Eu tenho que pagar as minhas contas, água, luz, telefone, internet, tudo que eu faço na vida, eu tenho que pagar dentro daquilo que eu ganho. Isso é responsabilidade com as minhas finanças. Senão eu vou estar pagando juros para banco, para agiotas, para os amigos, ou onde quer que eu vá emprestar dinheiro. E quando você transporta esse raciocínio para o governo federal, não muda. O governo também precisa ter essa responsabilidade. Só que aí, de onde que ele vai tomar dinheiro? Não tem outro jeito. Só vai tomar dinheiro do povo. Dinheiro do povo através de imposto, através de alguma imposição, porque o nome já vem imposto, porque é imposto mesmo, de alguma imposição que vai doer no bolso do brasileiro. É essa a minha preocupação. Então, não importa o valor. Se houvesse uma contrapartida, nós até poderíamos pensar em fornecer 60 bilhões, 70 bilhões, porque é responsável a pauta e irresponsável o meio pelo qual eles estão tentando atingir esse objetivo.
Coloque ali uns segundinhos ao deputado Gervásio, mas por enquanto eu continuo com essa terceira rodada com o deputado Coronel Tadeu. Neste fim de semana, o líder do Partido dos Trabalhadores na Câmara dos Deputados, o deputado Reginaldo Lopes, declarou ser a favor da revisão da lei do teto de gastos. O parlamentar disse o seguinte, abre aspas, eu defendo que no texto da PEC tenha um artigo propondo revisar a lei do teto de gastos, ou seja, criar uma nova âncora fiscal para o país. Por quê? O governo Bolsonaro vai romper pela sexta vez a lei do teto de gastos. Ele vai antecipar a aplicação das receitas extraordinárias, que está prevista na PEC do Bolsa Família de 6,5% do ano base de 2021, na casa de 23 bilhões de reais para esse ano de 2022. Fecha aspas. Deputado Coronel Tadeu, qual a sua avaliação? Eu acredito que o Reginaldo Lopes, que foi citado aí na matéria, ele está um pouco enganado. Nós rompemos o teto de gastos durante o governo. Sim, sem dúvida nenhuma. Afinal de contas, nós tivemos uma pandemia. O PT deixou a gente sem dinheiro, Luciano. O PT deixou o Brasil quebrado. Quando você assumiu o governo em 2019, você não sabia para onde correr. A cada R$100, nós tínhamos 96, 97 reais comprometidos. Sobrava apenas R$3 para a gente poder fazer alguma coisa. E ainda veio o famoso orçamento secreto, que de secreto não tem nada, que caiu ali 16 bilhões de reais na mão dos parlamentares. Muito bem, o dinheiro ele passa pela mão dos parlamentares, mas ele vai ao seu destino, vai para a prefeitura, vai para os estados, vai para hospitais, até aí não tem problema nenhum, só que o governo ficou de mãos amarradas, aí veio a pandemia, aí não tem jeito. Aí nós tivemos que pedir autorização ao Congresso, que foi sensível e autorizou romper o teto de gastos. E aí nós pudemos fazer o melhor possível para toda a população brasileira. 600 milhões de doses de vacinas e socorremos todos os estados e municípios que tiveram superávit nos seus orçamentos. Nenhum estado ficou no negativo, nenhum município ficou no negativo e essa foi a responsabilidade que o governo Bolsonaro deu às finanças. Por isso nós estamos entregando um Brasil absolutamente em ordem para o novo governo. E essa responsabilidade é que eu, particularmente, estou cobrando do novo governo. Por isso que fica difícil você saber que você pode enxugar o Estado, você pode ser mais racional, mais inteligente com as finanças, mas chega o sujeito chutando a porta e exigindo um cheque gordo de 200 bilhões de reais. Isso não tem cabimento. Vou fazer a mesma pergunta ao deputado Gervásio Maia. Neste fim de semana, o líder do Partido dos Trabalhadores na Câmara dos Deputados, o deputado Reginaldo Lopes, declarou ser a favor da revisão da lei do teto de gastos. O parlamentar disse o seguinte, abre aspas, eu defendo que no texto da PEC tenha um artigo propondo revisar a lei de teto de gastos, ou seja, criar uma nova âncora fiscal para o país. Por quê? O governo Bolsonaro vai romper pela sexta vez a lei do teto de gastos. Ele vai antecipar a aplicação das receitas extraordinárias que está prevista na PEC do Bolsa Família de 6,5% do ano base de 2021, na casa de 23 bilhões de reais para esse ano de 2022. Fecha aspas. Qual a sua avaliação, deputado? Veja, eu acho que o Coronel Tadeu ele não está vivendo no Brasil, porque ele diz que o governo vai muito bem e encerra o seu período com um novo país. Agora mesmo, repercutindo em toda a mídia, que o orçamento está inadequado para o pagamento dos aposentados. Então você tem um problema com os aposentados, a paralisação da operação de carro-pipa em todo o Nordeste, pessoas que recebem 20 litros de água por dia estão sem receber, por conta do orçamento, que não foi bem elaborado. Você tem os problemas da farmácia básica, da farmácia popular, melhor dizendo. Você tem os cortes na educação. E o Coronel Tadeu disse que está tudo muito bem e que o governo Bolsonaro foi um sucesso, que nada, foi um fiasco. Foi um fiasco na pandemia, foi um fiasco na compra de vacinas e vai encerrar de forma melancólica esse último mês. Essa é a grande realidade. É preciso discutir, sim, essa questão da âncora fiscal. Claro que sim, porque foi o governo de Bolsonaro que vai aprovar agora, que vai modificar pela sexta vez a ampliação do teto de gastos. 794 bilhões até agora. Por quê? Porque o orçamento não foi bem elaborado. Então, dentro dessa realidade, se faz necessário, primeiro, que a gente tenha um consenso em torno da PEC.
e que outros temas sejam discutidos posteriormente, porque a PEC ela precisa ser aprovada para que pessoas que estão, 33 milhões de brasileiros com fome, lançados à fome no governo de Bolsonaro, porque nós conseguimos zerar isso quando Lula era presidente da República, e essas pessoas não têm tempo para esperar. Então é preciso, sim, que a PEC seja aprovada, é preciso, sim, que outros mecanismos sejam discutidos no futuro, mas o Brasil que a gente vive hoje é completamente diferente do discurso, lamentavelmente, do Coronel Tadeu. A realidade na prática é outra. Uma realidade lamentável de um Brasil que está vivendo um total apagão na sua máquina pública. Interessante essa sua fala, porque eu começo a quarta rodada com o senhor, deputado Gervásio, tem muito a ver. No último sábado, o ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega, criticou o texto da PEC, afirmando que, mesmo para fins sociais, os gastos do governo devem ser controlados. Na avaliação de Maílson, o caminho para garantir atendimento às classes menos favorecidas é cortar gastos de outras áreas. O senhor concorda com o ex-ministro? E nesse quesito, o governo Bolsonaro foi um fiasco, foi uma tragédia. Você viu o que aconteceu, por exemplo, no Exército. Tinha dinheiro para comprar Viagra, tinha dinheiro para comprar picanha. Os gastos que foram feitos no período da pandemia, por exemplo, em relação a municípios que não faziam um único tratamento em pacientes, mas que receberam recursos para o combate à Covid, para o tratamento da Covid, eram municípios que repassavam pacientes. Então é preciso, sim, ajustar a máquina pública. É preciso, sim, fazer com que o dinheiro que é arrecadado no país seja priorizado, que não ocorram excessos com o dinheiro público. Claro que sim. É preciso estabelecer critérios na indicação das emendas. É inadmissível que você tenha, por exemplo, emendas secretas que beneficiam um município sem qualquer critério, com 100 milhões de reais, e outro município com IDH baixo, com muita pobreza, com fome, com sede, que não tem absolutamente nada. Então, o Brasil é um país próspero, um país que alimenta mais de 1 bilhão de pessoas, Luciana. Mundo afora, é um país que tem futuro, sim. Agora, é preciso cuidar da gestão pública. Eu tenho certeza que Lula vai cuidar disso direitinho, vai acabar a desigualdade e a fome no país para que a gente possa respirar novos tempos. Eu não tenho a menor dúvida disso. Tem que cuidar, sim, da máquina pública, tem que cortar os excessos, tem que cortar os gastos que estão sendo feitos de forma exagerada, e nós temos muita coisa por aí. Olha, eu participei na semana passada de uma reunião lá no nosso grupo de trabalho do desenvolvimento regional, e sabe o que a equipe do Bolsonaro disse? Que em relação aos gastos com a operação de carro-pipa, que giram aí na casa de 500, 600 milhões de reais por ano, nós temos ali uma empresa que recebe quase 90 milhões de reais somente para gerenciar. Olha que coisa absurda. E agora o programa paralisado. 80, 90 milhões de reais para monitorar o programa de carro-pipa. É uma coisa assim absurda. Então, como Sim. esse exemplo que eu estou dando, nós temos muitos outros. Sim. Eu peço que coloque agora alguns segundos para o deputado Coronel Tadeu. Faço agora, repito a pergunta. No último sábado, o ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega, criticou o texto da PEC, afirmando que mesmo para fins sociais, os gastos do governo devem ser controlados. Na avaliação de Maílson, o caminho para garantir atendimento às classes menos favorecidas é cortar gastos em outras áreas. O senhor concorda com o ex-ministro, deputado? Sem sombra de dúvida, Luciano. Isso é responsabilidade. Aliás, não é só Maílson da Nóbrega, não. O Afonso Celso Pastore, também economista, já trabalhou no governo federal, ele também recomenda isso. O difícil é explicar para o PT, que está acostumado a governar gastando o dinheiro dos outros. O melhor programa social é o emprego. E isso já dizia a nossa finada Margareth Thatcher. Mas o PT faltou nessa aula. O PT, aliás, não é que ele faltou, o PT nunca estudou, nunca foi para a escola para entender o que é economia e como se administra um país. E agora a gente vai colocar esse bando de louco novamente no governo para fazer as maiores besteiras como fizeram de 2003 até 2014. É roubo na Petrobras, é roubo nos Correios, é roubo no Banco do Brasil, na Caixa Econômica, nos fundos de pensão, na Eletronorte, para tudo quanto é lugar a gente só ouve falar de roubo, 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 roubo. Foi assim 14 anos que praticamente afundaram o nosso país. Que sufoco teve o Michel Temer ali por 2 anos para tentar fazer alguma coisa,
mas foi com o governo Bolsonaro que a gente conseguiu diminuir o desemprego. Nós tínhamos 14 milhões de desempregados quando o governo Bolsonaro assumiu. Hoje nós temos 8. Conseguimos gerar emprego. Essas pessoas ganham, no mínimo hoje, o dobro desse Auxílio Brasil que estão querendo pagar de R$600. É melhor você dar salário, dar dignidade para o povo, do que ficar inventando mentira, achando que eles vão comer picanha com cerveja no final de semana. Esse Lula é um mentiroso. Quando ele pediu 200 bilhões de reais, na semana passada ele já disse, não precisa ser 200 bilhões de reais, mas eu tenho que pedir alto porque para ficar na metade, ou seja, ele não sabe o que vai fazer. Completamente descontrolado, sem cabeça, e ainda nem nomeou o seu ministro da Economia. Nós estamos vivendo um momento de extrema instabilidade econômica, porque ele não consegue nem escolher um ministro da Economia para governar essa bagunça toda. Eu vou continuar com o senhor para uma próxima pergunta, deputado. Também ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, conversou com a CNN e avaliou que a reformulação de uma nova âncora fiscal necessária após o estouro do teto de gastos com a PEC da transição deverá estar atrelada à contenção de despesas do governo e não uma meta da dívida pública. Deputado Coronel Tadeu, o que o senhor acha dessa declaração? O Henrique Meirelles foi mais um que correu dessa bagunça toda. Ele não vai colocar o currículo dele em jogo com essa maluquice de 200 bilhões. Ele, pelo menos, foi sensato e pulou fora do barco antes que o nome dele fosse para a fogueira, porque é o que deve acontecer. E ele tá correto. A gente não pode agir com irresponsabilidade nesse momento. O Brasil, pelo menos agora, ele está não digo no positivo, mas está com as contas em ordem. Só precisava um pouco mais de austeridade e responsabilidade para que a gente pudesse colocar o Brasil no caminho correto. A gente ainda tem muito o que fazer dentro da administração pública. O Estado ele precisa diminuir de tamanho. Na cabeça do PT, o Estado quer fazer tudo e não faz nada. Aliás, quando faz tudo errado. Eu lembro aqui de vários escândalos. Nós não passamos um mês do governo do PT sem escândalo de roubalheira. E passamos 4 anos do presidente Bolsonaro apenas com essas denúncias e com esse barulho da esquerda. Porque, de fato mesmo, ninguém conseguiu comprovar absolutamente nada. É isso que o Brasil estava precisando. Um governo sério, um governo que pudesse colocar tudo no eixo novamente, arrancar essa turma que adora o dinheiro fácil, o dinheiro da propina, da corrupção. É isso que a gente precisa combater. Quando o povo brasileiro foi às ruas em 2013 para arrancar uma senhora maluca que colocaram no comando do país, fez com propriedade, porque ninguém aguentava mais tanta roubalheira para tudo quanto é lado. Roubalheira essa que está aí em milhões de folhas, em milhares de inquéritos, que colocaram muitos petistas na cadeia, Delúbio Soares, Genuíno, e por aí vai. A quadrilha é grande, condenados, puxaram cana. Por que puxaram cana? Porque roubaram o celularzinho para tomar uma cervejinha? Não, roubaram bilhões mesmo do orçamento. Vou repetir a pergunta agora ao deputado Gervásio Maia. O também ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, conversou com a CNN e avaliou que a formulação de uma nova âncora fiscal, necessária após o estouro do teto de gastos com a PEC da transição, deverá estar atrelada à contenção de despesas do governo e não a uma meta da dívida pública. Deputado Gervásio, o que o senhor acha dessa declaração? Tem que fazer uma revisão, Luciana, em tudo aquilo que foi desmontado pelo governo Bolsonaro. Enxugar gastos, sim. Gastos excessivos, sim. E vários deles. Por exemplo, com avião presidencial, com compra de Viagra, como eu já falei, com compra de picanha, com despesas desnecessárias e excessivas com a máquina pública. Você veja que em 4 anos, Luciano, você não tem um projeto estruturante, pelo menos lá no Nordeste, uma das regiões mais importantes do país. No governo de Lula e Dilma, nós tivemos a construção, por exemplo, da transposição das águas do Rio São Francisco, duplicação de rodovias, investimentos importantíssimos na área da infraestrutura do país. E tudo isso deixou de existir. A única coisa que eles sabem fazer é esse discurso aí do Coronel Tadeu. Mas o Brasil ele não está apenas parado. O Brasil está atolado, repito, no apagão administrativo, no seu orçamento. A realidade é outra. Não tem nada disso que ele está colocando. Tá tudo parado na saúde, na educação. Nós temos apagão
na distribuição de água através de carro-pipa no Nordeste. Eu já falei sobre isso aqui. A realidade colocada pelo deputado Coronel Tadeu é outra completamente diferente do que a que o brasileiro está vivendo hoje. Nós não temos orçamento para pagar os aposentados. Como é que esse governo vai bem numa situação dessa? Agora é preciso colocar, se a receita cresce, os investimentos no país eles devem acontecer. E o que é que a gente tem de mais urgente nesse momento? Socorrer aqueles que estão morrendo de fome. Dar um socorro a essas famílias. São 33 milhões de famílias em insegurança alimentar. 33 milhões. Então, assim, tem que correr atrás daquilo que não dá para esperar. Sim. E avançar, claro, a partir daí, em outros temas importantes para que o Brasil volte aos trilhos e possa voltar a crescer. Sim, deputado, eu vou agora dar 1 minuto e meio para cada um de vocês, para que façam as suas considerações finais. E eu sempre peço aqui que nós sejamos propositivos, menos ofensivos e mais propositivos. Começo com o senhor, deputado Coronel Tadeu. Vamos lá, eu quero deixar uma proposta ao PT. Um desafio, Luciana, que eles consigam gastar aquilo que tem no cofre. Esse é o desafio. Eu, como deputado, fui membro da Comissão de Orçamento, inclusive, gostaria de deixar essa sugestão, que ele chegasse, abandonasse de vez essa PEC e vamos pagar. Aí vai contar com o meu voto. Vamos pagar os R$600 para a população brasileira, aqueles que precisam, aproximadamente 60 milhões de brasileiros, ou algo perto disso, e contem com o meu voto, mas sem invadir um centavo sequer acima daquilo que arrecada. Aí nós podemos sentar e conversar, porque aí está falando a minha língua. Poxa, eu não quero endividar o povo brasileiro. Eu não quero transferir uma dívida daqui a pouco, ali na frente, logo ali virando a esquina, para o povo brasileiro pagar, em forma de inflação, em forma de alta de preço, ou causando dificuldade, porque o desemprego, a tendência é que ele aumente. Então, esse é o desafio que eu faço ao PT para fazer o mesmo que o presidente Bolsonaro fez durante esses 4 anos. Agir dentro das regras fiscais. Essa é a melhor coisa. Assim como faz todo trabalhador brasileiro, quando recebe o seu salário no dia do seu pagamento e vai gastar aquilo que ele recebeu, sem se endividar um centavo sequer, o trabalhador brasileiro pode ensinar ao PT como é que se vive. E aí eu acredito que poderemos ter um avanço muito grande. Poderemos ver um Brasil crescendo. Lembrando, Luciana, o melhor programa social é o emprego. Muito obrigada, deputado. Agora o deputado Gervásio Maia, o senhor também tem 1 minuto e meio para as suas considerações. Lembrando, seja propositivo também, por favor. Olha, Luciana, a verdade ela cabe em qualquer lugar. Veja só, a realidade que a gente está vivendo hoje, com esse final do governo de Bolsonaro, é de paralisia total da máquina pública. A máquina pública ela parou. E ela parou pela desorganização ao longo desses mais de 3 anos. É fato, a gente não tem como fugir disso. E o que está se discutindo aqui é se nós iremos avançar no teto de gastos. Ou seja, se a gente vai poder aumentar os gastos do ano que vem, ninguém vai fugir daquilo que está sendo arrecadado, não. É dentro da arrecadação mesmo. Nós estamos falando naquilo que é arrecadado. Só que, de acordo com o teto de gastos, você não pode elevar o orçamento do ano seguinte, além da inflação. Ora, então você arrecada muito mais do que aquilo que aponta a inflação, mas você não pode, no ano seguinte, utilizar esses recursos arrecadados para fazer investimentos importantes, como, por exemplo, esse do Bolsa Família. Tem 140 bilhões, Luciana, de obras paralisadas no Brasil. Esses números foram apresentados pela equipe do governo Bolsonaro no grupo de trabalho do desenvolvimento regional que eu faço parte. Além desses outros programas importantes que eu falei aqui agora. É isso que a gente está discutindo. É a transição, é montar esse primeiro passo, essa largada do governo Lula. Então, assim, tem que ajustar, tem que avançar, a gente precisa aprovar a PEC, sim, e precisamos fazer os ajustes necessários para que, minimamente, a máquina estatal possa funcionar. Sim, obrigada, deputado. Nós conversamos aqui com o deputado federal Gervásio Maia, do PSB da Paraíba, e o deputado federal Coronel Tadeu, do PL de São Paulo. Eu quero agradecer aos dois, desejar um bom jogo para eles também.